Hoje eu resolvi responder uma pergunta que tem me feito muito, que é: vale a pena ou não comprar o Galaxy S25 Ultra em 2025? Eu sei que pode parecer um pouco estranho você perguntar para uma pessoa se o aparelho que foi lançado nesse ano vale a pena comprar nesse ano. Eu sei que pode parecer um pouco estranho, mas a verdade é que os aparelhos e qualquer gadget hoje em dia, no ano de seu lançamento, eles saem num preço exorbitante. Preço que muitas vezes não faz o menor sentido. Mas, como já é de costume na Samsung, os lançamentos saem num preço muito alto e eles conseguem fazer algumas promoções, cupons de desconto e até parcerias com algumas operadoras, como no meu caso, eu comprei pela Vivo por R$ 3.800. Eu estou com um vídeo linkado aqui agora para você poder assistir e entender como é que foi toda essa transação para conseguir comprar o aparelho por R$ 3.800. Realmente sair por uma bagatela que R$ 3.800 é um valor muito alto, mas comparado ao valor que ele é praticado hoje em varejo, valeu muito a pena. Porém, eu não vou utilizar como base esse valor que eu comprei, porque não vai servir para a maioria das pessoas, não vai ser todo mundo que vai conseguir ter o plano da Vivo específico, até porque não vale a pena você fazer um plano só para conseguir comprar esse aparelho, então não recomendo fazer plano para isso. Eu já tinha o plano e por conta disso eu consegui ter o direito de participar dessa promoção e consequentemente agora eu consegui comprar o aparelho num valor bem interessante. Porém, essa questão de preço eu vou deixar lá para o final do vídeo e eu quero focar mesmo como foi minha experiência com esse aparelho que já tem praticamente 6 meses que foi lançado. Como é que está o S25 Ultra depois de 6 meses? Eu separei alguns tópicos e um dos primeiros tópicos que eu quero abordar é em relação à bateria. Desde a linha S23, eu não tenho nada a reclamar dos aparelhos da Samsung em relação à bateria. Se tratando, obviamente, do Ultra, eu não tive experiência nem com S23, S23 Plus, nem com S24 e S24 Ultra. Só tive com as versões Ultra dos mesmos. Então eu não posso falar muito sobre os outros aparelhos, mas em comparação com o Ultra, eu imagino que o S Plus deve ser o que mais chega perto ali, porque ele vai ter recursos a menos e uma bateria muito próxima. Então eu acredito que a bateria dele talvez seja até melhor que a bateria do Ultra. A bateria do S22, como um todo, de toda a linha, não é bacana. Eu sei que tem pessoas que vão conseguir usar o dia todo, mas eu no meu uso eu não consegui usar o S22 Ultra, a bateria durando o dia todo. Simplesmente foi impossível, eu tinha que fazer muitas coisas e ainda assim não chegava. Recarregava rápido, recarregava, mas definitivamente quando eu comecei a utilizar o S23 Ultra, eu vi uma diferença absurda em relação à bateria. Eu fiquei muito surpreso porque a bateria continuou sendo a mesma bateria que tem agora no S25 Ultra, que é de 5.000 mAh. Ó, não queria dizer nada não, mas se tratando de bateria, eu tenho a esperança que no próximo ano, provavelmente no S26 Ultra, a Samsung deve lançar um aparelho com a bateria maior do que 5.000 mAh, porque eu suspeito que eles estão tirando as utilidades via Bluetooth da S Pen para que eles consigam agora tirar de fato a S Pen e ter mais espaço, tanto para arrefecimento quanto para bateria. Mesmo tendo o recurso da S Pen, muitas pessoas não usam, a maioria das pessoas não usam e as que usam por muito pouco tempo. Então estou percebendo que essa jogada de tirar uma das utilidades Bluetooth da S Pen acaba que provavelmente é um primeiro sinal ali que eles não vão dar continuidade à linha Ultra ter internamente uma S Pen. Talvez continue tendo suporte a S Pen externamente, como foi no S21 Ultra, que ele não tinha a S Pen interna, você tinha que comprar ela à parte, mas ela tinha compatibilidade com a tela do S21 Ultra, o que fez com que muitas pessoas comprassem ela, as pessoas que queriam utilizar a S Pen, comprasse ela à parte, colocando uma case específica que você conseguia colocar ao lado, era um pouquinho feia, mas ela funcionava muito bem, segurava bem a S Pen, e para as pessoas que queriam era uma forma de utilizar. Porém, tendo em vista que a bateria é algo que vai, na minha opinião, surgir mais efeito do que de fato ter ou não a S Pen,
eu acho que seria um ponto bem interessante, não aumentando o valor do aparelho, se possível diminuindo, mas é muito provável que talvez eles continuem mantendo o mesmo valor, vão tirar a S Pen e provavelmente vão melhorar o arrefecimento, né? Vai aquecer menos o celular e também a bateria deve ser maior, mas são só rumores, é a minha suspeita, não sei de nada que vai acontecer de fato. Mas resumindo esse tópico da bateria do S25 Ultra, eu não tenho do que falar. Carrega muito rápido, 45 watts de potência, faz com que ele carregue de 0 a 100% muito rápido. Eu acho que ali em torno de 1 hora, por exemplo, o iPhone 16 Pro Max, ele carrega cerca de 1h30 a quase 2 horas, depende muito do carregador que você vai usar. Então ele carrega na metade do tempo. Então eu acho que é um ponto bem interessante para o S25 Ultra. Outro ponto que eu quero falar é que ele é um monstro em relação ao processamento. Na hora de renderizar algumas coisas como vídeos e imagens, ou até mesmo quando você vai fazer teste de benchmark, você percebe um salto bem significativo do S24 Ultra para o S25 Ultra. As pessoas que trabalham com render ali no celular, que de fato vão sentir uma diferença. Mas no dia a dia você vai ter a mesma experiência que, na minha opinião, você tinha até do S22 Ultra. São processadores incríveis e no S25 Ultra não é diferente. Você consegue utilizar ele sem dores de cabeça, sem travamentos, sem apertos e o melhor de tudo, ele consegue fazer um gerenciamento da bateria, da autonomia da bateria, ainda melhor do que os outros. Então, o processador ele é muito inteligente, ele vem com a inteligência da Galaxy AI, fazendo com que você consiga ter resultados ainda melhores na eficiência energética do aparelho, não perdendo potência, não tendo um throttling, que seria quando você começa a utilizar demasiadamente o aparelho, usando toda a potência do processador, ele acaba esquentando muito e para evitar esse aquecimento, ele acaba diminuindo a potência para esquentar um pouco menos. Então, basicamente, o throttling é isso. E nele, cara, você dificilmente vai sentir um throttling. A temperatura realmente caiu ali em cerca de 5 graus, parece que não é muito 5 graus, mas quando você tem um aparelho que está ali a 40 graus na sua mão e um aparelho que está a 35, você vai sentir uma diferença sim. E o multitarefas, com os 2 GB de RAM, você consegue fazer tudo. Gostaria que fosse 16, já que a gente está pagando tão caro no aparelho, mas a verdade é que praticamente a gente não precisa utilizar mais 4 GB de RAM, sendo que a gente já tem 12. Claro que, posteriormente, com aplicações mais pesadas, acho que seria interessante a gente ter versões com 16 GB de RAM, mas, pelo menos no meu conhecimento, não existe. No S21 Ultra, eu lembro que existia versões de 16 GB de RAM, mas no S25 Ultra eu acho que é somente 12 GB de RAM. E é claro, né, falando de performance do processador, a gente também precisa falar da GPU. E ele consegue entregar resultados incríveis em jogos, não vai te dar dor de cabeça nenhuma em relação ao desempenho, não vai ter travamento, você vai conseguir continuar jogando, intercalando com outras aplicações, sem esquentar muito, fazendo as multitarefas sem travamento, tudo rodando liso. Realmente muito incrível o que esse processador, em conjunto com um outro tópico que eu vou falar, que é o da One UI 7, consegue fazer. Então, já que eu dei essa deixa aí do sistema operacional, ele roda no Android 15 já de caixa e vem com a versão ali da One UI 7. A One UI, para quem não sabe, é a Samsung que pega o Android 15 puro, nativo, e começa a customizar ele para colocar esse sistema do jeito que eles querem que o usuário tenha a experiência ali do Android. Então a experiência que os usuários de Samsung têm não é a versão original do Android. Não que isso seja um problema, eu particularmente não gosto muito do Android nativo, mas a One UI, sem dúvida nenhuma, hoje eu posso afirmar que se tornou a melhor customização de Android que existe em qualquer aparelho. Ela roda muito liso. Eu acredito que eles fizeram uma otimização muito interessante da autonomia de bateria e eu acredito que eles conseguiram fazer uma otimização no processador para que ele consiga responder bem à inteligência artificial e consiga fazer com que o sistema como um todo ele tenha uma melhor autonomia de bateria, ele rode melhor, ele rode mais liso, evite travamentos, que a experiência do usuário, eu acho que esse é o ponto. Eles focaram que a sua experiência seja a melhor possível. Inclusive, é muito parecido com a experiência que a gente tem hoje no iOS. Agora vamos falar de um ponto bem interessante nos dias de hoje, que é
a inteligência artificial. A Apple lançou o polêmico Apple Intelligence, que não funciona bem em relação a como funciona tão bem para fotos a inteligência artificial da Samsung. Você pode comparar um com o outro, você vai ver que a inteligência artificial da Samsung está anos à frente da tecnologia da Apple. E ainda teve uma outra polêmica que a Apple falou que a inteligência artificial de fato chegaria no 16 Pro Max um ano após o seu lançamento, ou próximo, nos próximos meses após o seu lançamento, e até hoje não chegou. A suspeita é que talvez a Apple tenha mentido, porque tem pessoas que trabalham internamente que falaram que nem sabiam que aquilo estava sendo feito. Então, existe uma jogada de marketing, provavelmente, não estou afirmando nada, mas é um rumor muito forte de que a Apple mentiu e por conta disso essa inteligência artificial da Apple ainda está em desenvolvimento e só deve chegar daqui a um bom tempo. Eu sei que vocês estavam esperando por essa parte do vídeo, que é sobre as câmeras do S25 Ultra. E cara, você não vai ter dor de cabeça nenhuma com essas câmeras, principalmente em situações de baixa luz, à noite e tudo mais. Ele consegue performar incrivelmente, mas isso aí com certeza é um ponto do novo processador, do Snapdragon 8 Elite 4 Galaxy, em sintonia ali com a inteligência artificial da Samsung, que está incrível. Você vai conseguir tirar fotos muito nítidas, vai conseguir fazer vídeos cada vez melhores. Eu ainda acho que o iPhone, quando a gente vai filmar, em algumas situações, ele está realmente melhor em baixa luz para vídeo, porém para fotos eu prefiro principalmente a câmera frontal do S25 Ultra. São câmeras incríveis. Muita gente falava sobre o shutter speed da Apple ser um pouco mais rápido do que o da Samsung, ou melhor, muito mais rápido, mas hoje eu particularmente não sinto diferença. Já coloquei um do lado do outro e não senti diferença. Realmente a Samsung fez um trabalho incrível para corrigir esse defeito, que não é bem um defeito, e que agora está conseguindo de fato performar muito bem, e graças obviamente ao processador e à inteligência artificial da Samsung. Você consegue tirar fotos em 200 megapixels muito rápido, você consegue tirar fotos em 50 megapixels muito rápido também. Fotos que estão ali em ambiente escuro, você consegue tirar um pouco mais rápido que você conseguia nos outros Ultras e nas outras linhas Ultras da Samsung. Esse aparelho parece que pegaram tudo que eles já tinham feito e refinaram muito bem. Eu sei que a gente espera muito que as empresas façam revoluções, que a gente pegue aquilo e vê, nossa, nunca vi isso, eu preciso dessa tecnologia nova, mas muitas vezes é necessário a gente colocar os pés no chão e começar a refinar aquilo que já tá bom. Porque o mais importante não é você ter uma tecnologia que ninguém tem, mas é você ter uma tecnologia que funciona muito bem. O feito é melhor do que o perfeito. É como diria aquele ditado, né? O feito é melhor do que o perfeito. E vou deixar agora para falar um pouco sobre o design. É uma escolha um pouco diferente da Samsung, que realmente lembra um pouco ali da escolha da Apple. A Samsung tinha aquela fama de ter o Ultra ali, até mesmo a linha Note, um pouco mais quadradona, agora está tendo bordas mais arredondadas, que muita gente reclamou, perdeu um pouco daquela tela infinita que era a característica das linhas S da Samsung. Porém, eu posso garantir para vocês que a experiência, pelo menos a pegada ali, está bem melhor do que nos outros aparelhos, mas isso é uma coisa muito pessoal e eu também acho que esse aparelho é mais bonito do que os outros aparelhos, mas também isso é uma coisa muito particular minha, aí vai do gosto de cada pessoa. Bom, essas foram as minhas opiniões a respeito do S25 Ultra. Eu acho que ele vale muito a pena sim, se custar muito menos do que está valendo agora. Nesse exato momento, esse é o valor que ele está custando e eu não consigo recomendar ele nesse valor. Você pode adquirir outros aparelhos, como por exemplo o S23 Ultra, que eu fiz um vídeo recentemente falando sobre ele, que vai estar com um preço bem bacana. Até o S24 Ultra também, em algumas promoções, vai estar com um preço bem interessante. Mas nesse momento eu não recomendo por esse preço de varejo. Agora, se você tem alguma conta na Vivo e você pode ter o desconto que eu tive para comprar esse aparelho por R$ 3.800,
aí sim, não tem opção melhor no mercado, incluindo qualquer marca de smartphone, seja Apple, Huawei, Xiaomi, qualquer um. Não existe aparelho melhor por R$ 3.800 do que o S25 Ultra, mas aí também não é todo mundo que vai conseguir comprar. Você precisa ter uma conta na Vivo e ficar nessa conta por pelo menos ali um ano. Então deixa aí nos comentários as suas opiniões também, eu quero ouvir vocês. E deixa também, se possível, teu like, se inscreve no canal que eu vou estar trazendo mais conteúdos como esse. Valeu!